Olá, caros amigos, e sejam muito bem-vindos a mais um programa Enfoques da Vida. Eu sou Paulo Machado e hoje tenho o grande prazer de receber aqui o Reginaldo Araújo, que é um grande conhecedor da obra e da vida de Allan Kardec. Hoje nós vamos conhecer mais sobre esse expoente do Espiritismo, codificador da doutrina. Mas antes eu peço já para você deixar o seu like, se inscrever, compartilhar, ajude esse trabalho chegar a mais pessoas. Reginaldo, meu caro, seja muito bem-vindo. Eu estava conversando com o Reginaldo aqui, até tentando propor a ele que ele se fizesse uma biografia de Kardec, porque ele estava me dando detalhes incríveis aqui da obra, do nascimento, e hoje nós vamos mergulhar um pouco em como foi toda essa trajetória do professor Hippolyte até se tornar Allan Kardec e se tornar o codificador da doutrina espírita. Como ele estava me mencionando aqui, quando ele abriu a primeira edição, ele olhou assim, se emocionou e disse: aqui estão sendo plantadas as sementes do futuro da humanidade. E assim ele o fez. Reginaldo, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Obrigado, Paulo. É um prazer estar participando com você desse momento. O mês de outubro é o mês de Kardec, então é gratificante a gente estar relembrando que quando a gente estuda para proferir uma conferência, uma palestra, quem mais aprende somos nós. Então é importante reler Kardec, estudar Kardec e viver Kardec. Por que outubro é o mês de Kardec, para as pessoas saberem? O mês de outubro, o 3 de outubro de 1804 é a data de nascimento de Allan Kardec. E Kardec nem sempre teve esse nome, né? Assim, a gente se refere a ele, a Allan Kardec. Esclarece, por gentileza, para as pessoas entenderem quem foi o professor Hippolyte e por que e quando ele se tornou Allan Kardec. Olha, o nome de batismo é Hippolyte Léon Denisard Rivaio, nascido em Lyon, e ele se torna conhecido como Allan Kardec exatamente no dia do lançamento do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, na Galeria d'Anty, no Palácio Royal, em Paris. Aquele instante ele revelava esse nome que o seu amigo espiritual havia revelado ele como sacerdote druida na Gália, com esse nome Allan Kardec. Como era muito de praxe na França, os poetas, os escritores usarem pseudônimo, então, como ele dizia sempre, a obra não é minha, é dos espíritos, ele preferiu usar o pseudônimo. Que legal. E, bom, vamos tentar situar aqui um pouco. Você fez uma série de viagens, né, para buscar estar em loco ali e entender um pouquinho mais da realidade do local ali. Eu tenho aqui, pessoal, a gente vai passar as imagens, algumas fotos muito interessantes. Essa aqui, por exemplo, onde nasceu Hippolyte. Aqui então estamos em Lyon, é isso? De Lyon, a Rua Sala, o número 76, vocês veem essa rua, só que esse número 76 não existe, porque foi demolido o prédio onde passa essa avenida Beira-Rio aí. Vocês veem a avenida. Então, mas a Rua Sala, exatamente onde havia uma clínica de tratamento de saúde e onde estava a sua mãe durante a gravidez, razão pela qual ele apenas nasceu em Lyon, mas a sua família morava em Bourg-en-Bresse, a cidade que fica a 80 quilômetros de Paris, e o seu pai, inclusive como advogado, trabalhava em Paris, muitas vezes em Paris. E agora uma pergunta para fazer a gente refletir, né? Ele tinha um vasto currículo, né? Poliglota, professor. Por que você acha, Reginaldo, que a providência divina escolheu o professor Hippolyte para a disseminação do espiritismo? Olha, tem uma expressão popular que diz assim: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E eu diria mais: quando o discípulo está pronto, o serviço aparece. E Kardec se prepara. Vê que ele foi tomar conhecimento das mesas girantes, dos fenômenos das mesas girantes, quando ele tinha 52 anos. Ele viveu até os 64, se não me engano, então ele teve um Viveu ministério... até 69. 69, então teve um ministério de certa maneira curto, né? Então, até 1869. Então, o fato da espiritualidade preparou ele intelectualmente como professor, como pedagogo, assíduo defensor da pedagogia de Pestalozzi, que ele foi um eficiente aluno de Pestalozzi.
Só um parênteses, por gentileza. Pestalozzi é uma figura importante também na história do... Pedagogia de Quem foi Pestalozzi? Pestalozzi era um seguidor da filosofia de Jean-Jacques Rousseau e ele criou esse instituto, tá, lá na Suíça, e Kardec teve o privilégio de ser aluno dele durante cerca de 7 anos. Ele chegou no instituto aos 10 anos, saiu aos 17 com a formação de pedagogo. Era um curso integral. O Instituto Pestalozzi, nós vamos ver imagens aí, onde ele frequentou, estudou, e eu estive lá. Que legal. O Pestalozzi teve um grande papel ali preparando, né, o codificador da doutrina. E ele era tão grato ao Pestalozzi, quando ele se graduou e volta a Paris, criou o Instituto Rivail, seguindo a pedagogia de Pestalozzi. Que interessante. Ele foi muito fiel e grato a Pestalozzi. E realmente, você pensando como uma providência, eu preciso a disseminação de uma nova ideia, né, o espiritismo, e foi escolhido uma pessoa com um nível intelectual muito alto, né, muito trabalhador. Ele era membro de diversas academias científicas de Paris e tinha publicado quase 20 obras como pedagogo, como professor, como pesquisador, como cientista. E um detalhe que é pouco conhecido, ele no movimento do magnetismo, que ele seguiu o movimento do magnetismo de Mesmer, ele já estava há mais de 30 anos do sistema do magnetismo, que a gente chama de passe hoje, né? Mais ou menos. Então, esse processo se desenrolou, ele se foi tanto a formação intelectual quanto no tratamento também usando o magnetismo, e ele formou esse grupo de amigos que o apoiou nesse momento inicial da pesquisa dele. Sabe uma coisa que me fascina? É o fato dele ter todo esse histórico da ciência, né? Um método científico, ele era muito criterioso na investigação das mesas girantes. Então não era uma pessoa deslumbrada ali, mas uma pessoa muito pragmática. Acho que de propósito, né? Criteriosa, ele cético. Vê que no filme até mostra ele vai como um detetive para ver se não havia fraude. No primeiro momento, é tanto que quando o Fortier conta para ele que as mesas respondiam perguntas, né? E ele diz assim: eu não acredito. A menos que você me prove que a mesa tem cérebro para pensar, nervos para se movimentar e raciocínio, e razão para responder perguntas. Então ele disse: eu não acredito. Isso é a história da carochinha. Ele levou quase cerca de um ano, foi em 1855. Só em 1856 ele aceita ir participar de uma reunião. E aí ele vai na casa da Madame Prelmaison assistir a reunião, e ele ficava observando não o fenômeno puro e simples, mas algo inteligente que estava por trás daquilo ali. E ele obteve algumas respostas, e ele chegou à conclusão que se tratava de um assunto sério, resolveu estudá-los a fundo. Com toda usando o critério, princípios, aliás, todos nós devemos usar esses princípios, né? Não acreditar simplesmente, vamos comprovar. Acho que o espiritismo prega isso, né? Diante de qualquer fenômeno, primeiro você avalia de acordo com a ciência, com a lógica, com a razão. Eliminado todos isso, aí você parte para uma questão mediúnica. Interessante que os espíritos benfeitores o orientavam até na seleção dos companheiros, dos médiuns, das pessoas com quem ele iria trabalhar. Quando ele levava o questionamento, está lá em Obras Póstumas, né? Mas às vezes nas reuniões ele perguntava: o que acha de tal pessoa? E os benfeitores diziam: por enquanto não está preparado. Então é aquele princípio: diz-me com quem andas, que eu direi se vou contigo. Então eles usavam esse critério. Então ele foi selecionado, o seu benfeitor se identificou com o Espírito Verdade, e disse para ele: interessante, eu estarei à tua disposição para te assistir 1/4 de hora por mês. 15 minutos, imagina. Às vezes você está fazendo... Eu vejo aluno reclamando que está fazendo o trabalho de mestrado, e o meu coordenador não me dá atenção, o doutorado, a mesma coisa. E Kardec, o seu benfeitor, que é o Espírito Verdade, que não quis se identificar, disse: eu estarei a teu dispor 1/4 de hora por mês. 15 minutos por mês. Esse espírito de verdade, ele também é fascinante, né? Você estudar.
Seria ele, o Espiritismo aceita ele como o Espírito que Jesus falou que não vos deixarei órfãos, porque reguarei a meu Pai, que vos enviará o Espírito de verdade? É essa a referência? Ou ele assumiu esse nome como verdade? É um mistério a identidade realmente desse Espírito que se autodenominou Para o verdade? movimento espírita, para a filosofia espírita, Espírito Verdade é o Consolador prometido por Jesus. E quando ele diz, se me amais e guardares os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai que vos enviará um outro Consolador que ficará eternamente convosco, deixando bem claro que não se tratava apenas de um Messias, um missionário, mas um conhecimento. Então, Espírito Verdade vem trazer esse conhecimento, entrega para ele, diríamos assim, a chave. Uhum. A chave do segredo da revelação, da imortalidade, da comunicabilidade, da justiça divina, do princípio evolutivo. Então, se a gente parar para analisar os princípios básicos da doutrina espírita que Kardec revelou, é uma coisa libertadora. E eu diria, você se dá conta desse consolador, esse conhecimento consolador, que nos liberta, conhecereis a verdade, ela vos libertará, é no velório de um ente querido. A velório de um corpo de um ente querido, como eu já me vi diversas vezes, ali você sabe que não é um adeus, é um até logo. A certeza da imortalidade torna mais, diria assim, mais alegre o dia seguinte. A certeza do dia seguinte. Então, esse conhecimento nos liberta da ignorância, do medo, do pânico, do medo da morte. Foi o primeiro fenômeno que aconteceu em mim. Então, logo eu conheci a doutrina espírita, afastou-se de mim aquele medo da morte, aquela paura. Tá? Então, a gente vê com um processo natural. O que você diria, Reginaldo, para aquela pessoa que fala assim: eu gostaria de ter essa sua fé. Eu quero acreditar, eu estudo a doutrina, mas assim, o meu ceticismo ainda não me permite ter essa serenidade diante do fenômeno da morte. Eu diria, diversifique as leituras. Diversifique as leituras. Santo Agostinho dizia que ele não gostava do homem de um livro só. Também, quando eu estou pesquisando, que eu te falei que eu consultei cerca de 10 biografias, obras biográficas de Kardec, porque eu sou insatisfeito. Eu acho que deve ter mais informações, eu preciso de mais informações. Então, eu diria para essa pessoa que ainda não aceitou isso como uma escola, como um princípio, diria assim, uma conduta de vida segura, diversifique suas leituras, vá ler obras orientais, diversifique um pouco. Saia da literatura espírita e vá dentre as obras católicas. Quantos santos médiuns nós tivemos? Santo Antônio de Pádua foi um fenômeno. Se você me permitir aqui, eu falo um Por favor. Antônio de Pádua estava na missa em Pádua, na igreja de Pádua, e ele tinha o hábito de, no período de meditação, fazer um relaxamento, né? Ele sofria de diabetes, então aí ele, numa dessas, ele estava relaxando e o pessoal assim, coitadinho, tá dormindo, tá cansado. É que o seu pai, ele se deu conta nesse período de meditação que o seu pai estava sendo julgado em Lisboa por um crime que ele não havia cometido. Ele se projeta, se materializa em Lisboa, no tribunal, faz a defesa do pai, prova que o pai é inocente, materializado. Isso é um fenômeno. A igreja procura ignorar isso, mas está lá. Então, quando ele volta, parecia que tinha sido um cochilo. Outra feita, ele participava de um coral. Ele participava de um coral na cidade próxima e ele estava resfriado e não foi. Na semana, aí ele liga no dia seguinte, ou manda mensagem pedindo desculpa aos companheiros a sua ausência. Aí ele disse assim, mas como? Você estava presente, sim. No momento, ele se concentrou, se materializou e se fez presente para os seus amigos. Então, para você ver que fenômenos, Teresa d'Ávila foi outro fenômeno, Joana d'Arc, o fenômeno da mediunidade de Joana d'Arc é um fenômeno extraordinário. Hoje é uma santa, padroeira da França, está lá na São Francisco de Assis, né? E Francisco de Assis, quantos espíritos nós temos prova desses fenômenos, né? Da comunicabilidade e da cura. Então, realmente, eu reitero, diversifique suas leituras,
e depois nós voltamos a conversar. Boa. O pessoal acha que a mediunidade é algo exclusivo do espiritismo, mas muito antes do espiritismo já havia mediunidade na Terra, né? Desde Swedenborg é um Moisés. exemplo, né? O Swedenborg é um fenômeno também. Então, leia a biografia de Swedenborg, porque às vezes as pessoas acham, isso é imaginação, isso é fantasia, isso é coisa diabólica. Mas ainda bem que esse conceito de coisas diabólicas está sendo superado. Porque o fenômeno acontece também na Igreja Católica e nos templos evangélicos. Fenômenos também, não só de cura, mas que eles dizem que é o Espírito Santo. Né? Numa das obras do André Luiz, o mentor se desculpa ao chegar na reunião, porque ele era muito pontual, ele disse, me desculpe, eu me demorei um pouco porque eu estava na igreja próxima, me passando pelo Espírito Santo. Estava dando uma mensagem, não é que ele estivesse cometendo uma fraude, mas dando assistência, mas eles precisam ouvir que seja o Espírito Santo. Então, o pastor é assistido, porque ele tem uma obra benemérita, o padre também, assistido pelos benfeitores. Então, eu diria que a pessoa não precisa, para ler a literatura espírita e tornar um admirador, um pesquisador dos fenômenos, não precisa deixar a sua religião. Pode continuar. Fique onde você está bem. Se é evangélico, se é católico, se é Rosa Cruz, não importa. Continue onde você está, mas mergulhe nas pesquisas e você vai, aos poucos, tendo uma visão mais holística. Até interessante pensar, né, que Kardec tinha todo esse histórico acadêmico, científico, porque certamente ele saberia que a doutrina seria posteriormente atacada de charlatanismo, né? Então ele tomou certos cuidados ali para embasar a codificação. Um deles foi a questão da ubiquidade dos espíritos, né? Que ele dizia que as respostas deveriam ser as mesmas por médiuns espalhados em diferentes lugares. Você poderia explicar um pouquinho melhor isso para a gente? Exatamente, para ter certeza da fonte, às vezes ele enviava perguntas para diversos médiuns em cidades diferentes, médiuns de confiança dele, e depois escolhia a resposta. E coincidia, confirmava aquilo que ele estava buscando. Então, isso é método. Naquela época já havia assim, essa questão de psicografia, de mediunidade, ou foi a partir da pesquisa de Kardec que ele criou esse relacionamento com médiuns e daí foi... Veja bem, começou com aquelas cestas, a cesta de bico. Acho que até nós temos aqui, imagem, né? Pode até mostrar a cestinha de bico. Porém, ele... Aí, aqui. Passou. Essa cesta, duas pessoas... colocava a mão sobre a cesta e ali estava o lápis, que não tinha caneta ainda, não era o caso. Aí eu ia escrever no papel. Depois ele chegou a um ponto, vamos dispensar a cesta. Coloca o lápis direto na mão da médium, né? Eu fiz uma lista de 10 médios que eu encontrei, só tem um homem, o Sr. Dambel. Os outros são mulheres, interessante, jovens, adolescentes, de 14, 16 anos. Então, isso é muito importante. Aí surgiu aí a psicografia, apesar de que já existiam obras escritas, psicografadas, anterior ao Livro dos Espíritos. Isso é importante, certo? Então, nós não podemos dizer assim, Kardec inventou o Espiritismo. Não, ele codificou. O fenômeno já existia, ele teve o trabalho de codificar. O que ele teria criado seria o neologismo, né? Espiritismo. Para coisas novas, faz-se necessário novas palavras. Para as pessoas quer dizer, o que é codificar? Por exemplo, os enciclopedistas, eles não inventam palavras, não inventam assunto, eles vão catalogando. O Aurélio, que escreveu o dicionário, o Aurélio do nosso tempo, de estudante, era fonte de consulta, o Aurélio não criou palavra, ele pegou todo o vocabulário brasileiro, né, e fez um código, numa sequência. O Kardec fez isso. Todos os fenômenos, ele foi... E ele, em loco... Olha, para você ter uma ideia, de 1860 a 1866, ele empreendeu várias viagens, mais de 3.000 quilômetros pelo interior da França e Bélgica, levando a palavra, ajudando a formar sociedades espíritas e catalogando material da sua pesquisa.
Encontrou médiuns extraordinários, dialogou com vários pesquisadores, e inclusive sacerdotes céticos, mas ele era muito, muito sereno, muito tranquilo nesse aspecto. E todas as acusações ele não deixava sem resposta. E isso é um fato interessante. Todas as acusações, todas as calúnias, né? Ele fazia sua carta sem agressão, mas ele respondia, publicava. Sim. Até na biografia do Sotomayor a gente pode perceber como ele trabalhava, né? Era um trabalhador incansável, assim, um workaholic para os termos atuais, né? Com certeza, por isso ele teve essa vida curta, eu diria, porque ele não descansava, ele trabalhava excessivamente e interessa, tem um fato curioso também. Ele realmente é um workaholic. O médico recomendou que ele deveria ir para o litoral, para a praia, lá na Normandia, então para ele ficar um mês lá, mais ou menos, em repouso. A esposa foi com ele, uma viagem de trem, durou 6 a 8 horas para chegar na Normandia, em Le Havre, e ele alugaram uma casa para ele ficar lá em repouso. Você acredita que ele ficou em repouso? Não, tinha uma médium na cidade, um grupo, e ele começou a trabalhar. E tem várias mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Você vai ver lá, Le Havre, na Normandia. Ele escreveu nesse período de 1864. Ele estava lá em repouso por recomendação médica. Estava trabalhando, psicografando e trabalhando exatamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Talvez ele tivesse consciência da grandiosidade dessa missão, né? Que realmente acho que não havia um segundo a desperdiçar ali diante do tempo que ele tinha para poder plantar essa semente que mudou a história da humanidade. Muito mais para nós. Até uma curiosidade aqui para a gente comentar com os nossos espectadores. Como é o espiritismo hoje na França, onde nasceu, e por que o espiritismo achou terreno fértil e se desenvolveu no Brasil? Uma boa pergunta. Para nós é frustrante você chegar na França e não encontrar aquele espiritismo que, à época de Kardec, tinha dezenas de milhares de estudiosos e seguidores. Hoje a Sociedade Espírita de Paris tem um número restrito. Eu fiz palestra lá em 2019. Um número muito limitado, um grupo fechado. Imagina um centro espírita fechado, com pouca gente, pesquisadores, estudiosos, mas que não tem aquela abertura como nós temos aqui. Aí você vai para o interior da França, também poucas cidades no interior, inclusive Lyon, que chegou a ter 30 mil estudiosos, seguidores da doutrina espírita, por Kardec. Hoje, para você tem uma instituição que faz uma reunião por semana e cobra ingresso. Cobra acesso para você ir assistir a palestra. Para o público que assiste a palestra tem que pagar. Então, é muito triste. Realmente, a árvore do Evangelho, do Messias, né? O Consolador foi transplantada para o Brasil. Alguém já definiu. Essa árvore foi transplantada para o Brasil e aqui encontrou solo fértil. Então o trabalho do movimento espírita é inédito e nós temos o privilégio de ter dezenas de apóstolos do espiritismo, né? Sabe que em algumas estimativas, as pessoas não fazem ideia disso, mas que há mais espíritas do que judeus. Porque o espiritismo, conta-se oficialmente, acho que 2 milhões, se não me engano, segundo o censo está muito defasado ainda, né? Agora vai ter um novo, mas pelo menos 20 milhões de simpatizantes do espiritismo. Judeus, que a gente vê como uma das 3 grandes religiões, são 16 milhões de judeus no mundo inteiro. Então, você veja a força do espiritismo e como que isso pode encontrar no Brasil realmente ali, por causa de grandes apóstolos, grandes vultos que nós tivemos que foram importantes, né, para esse surgimento assim, mas porque o medo realmente é que a chama do espiritismo na França fosse se apagando, né, mas de acordo com a providência divina encontrou um terreno fértil e pôde prosperar, que hoje nós temos só em Curitiba quantos centros espíritas, né, então perto de uma centena. Então, é impressionante, né? Se você for ver Minas Gerais também, ali, região. Então, é muito bonito você ver isso e ver como o espiritismo hoje também já não existe tanto aquele preconceito. Não sei qual que é a sua visão, se antigamente ainda existia algum preconceito. Hoje, cada vez mais as pessoas conseguem associar o espiritismo ao modo de doutrina cristã, que somos irmãos em Cristo, né? Com os evangélicos, com os católicos. Apesar de diferenças dogmáticas ali, o que nos une é seguir Jesus. Com certeza, esse preconceito está diminuindo.
principalmente com as conferências abertas ao público, né? Principalmente aqui no Paraná, onde comparecem 8, 10 mil pessoas, que a maioria não são espíritas, mas eles passam a respeitar. E o relacionamento é muito bom, porque o espiritismo não hostiliza nenhuma religião, nenhum religioso, trata bem a todos. Se você participa, essa Semana da Paz, que Divaldo Franco promove, uma vez por ano, e lá estão presentes representantes de todos os segmentos. Eu estive em Camboriú, lá estavam representantes da Igreja Católica, Evangélica, Protestante, Adventista, tinha lá Seixonoye, tinha maçom. Então, essa abertura que o Espiritismo nos ensina, dessa convivência pacífica cristã, que é o lema do Cristo é amai-vos uns aos outros, né? Como eu vos amei. Então, isso talvez seja a razão dessa... Não ter dogma, o Espiritismo não tem dogma, não impõe, apenas expõe, esclarece as pessoas, mas deixa que o momento de escolha é de cada um, de vir participar como voluntário do movimento espírita ou não. Então, esse é o ponto que me atraiu. E outra coisa que o Espiritismo tem que me fidelizou é o fato da solidariedade, o trabalho social. Porque filosofia a gente encontra em diversas escolas. Agora, trabalho efetivo social em prol do próximo, eu não encontrei nenhuma outra escola filosófica, religiosa, e aí isso me cativou. E por isso, desde que eu ingressei há 43 anos no movimento espírita, nunca me afastei do trabalho voluntário. Fora da caridade não há salvação, né? Essa é uma grande máxima. Exatamente. E Divaldo, que você mencionou, ele tem uma frase que também me marca bastante, que diz assim: a melhor religião é aquela que te faz uma pessoa melhor, não é o espiritismo. Então, cada um vai encontrar o seu caminho rumo a Deus, de acordo com a seu contexto, tudo. E o espiritismo não tem esse proselitismo de tentar converter, de sair, né? É uma questão também que me atraiu bastante. E falando, já que a gente tocou no nome do Divaldo, ele já está com os seus 96 anos, se não me engano. O que você vê como renovação do espiritismo? Porque Kardec surgiu ali tudo, e a gente vai passando a tocha para certos expoentes, Chico Xavier, assim, grandes vultos. Agora, o próprio Divaldo se enxerga diante do fim da carreira dele também, assim, né? Como Paulo de Tarso lá, em certo momento. Quais outros grandes nomes você vê, assim, se destacando no movimento espírita atualmente? Olha, o Divaldo é um mestre. Onde ele vai arrebanhando os simpatizantes do movimento espírita. E quando eu participo de congressos fora do Paraná, em outros estados, eu me surpreendo com as revelações. Em todos os estados, Nordeste, Centro, Leste, e às vezes não são tão conhecidos a nível nacional, não estão na grande mídia ainda, mas nós temos grandes valores. Alguns já conhecidos do Paraná, já vieram, já participaram de conferências, trabalho. Eu diria que eles não se expuseram ainda, porque o momento, a palavra está com o mestre. Mas no devido tempo, eu acredito que eles vão ocupar os espaços. Que bom. Acho que é uma mensagem... plantou. Ele nunca restringiu. E a Mansão do Caminho é uma escola. É uma escola onde ele, inclusive, promove encontros de líderes de diversos estados do Brasil. Então, isso é importante, esse papel que ele está desempenhando. O Chico, na produção literária, com seus 412 livros, não conheço nenhum escritor brasileiro com esse volume, e o Divaldo com a palavra, o verbo. Então, nós somos privilegiados. O Brasil é um privilégio. E os europeus, quando você conversa com os brasileiros que moram na Europa, eles viajam milhares de quilômetros, pegam o avião para ir assistir uma palestra do Divaldo. Não importa se é na Espanha, se é em Roma, se é na Alemanha, eles ficam atentos à agenda. Agora, depois da pandemia, o Divaldo reduziu essas viagens. E nós aqui, às vezes, distância de quilômetros, assim, hoje não, tá frio. Aqui no Expo Trade, né? 15 minutos de carro daqui. Tem outro compromisso. Aí eu vejo a luta dos nossos irmãos brasileiros que moram na Europa para estar junto, para assistir uma conferência de Divaldo, de Raul, do tempo que Raul fazia suas conferências presenciais, e outros, tá? Outras revelações que nós temos aí.
Sabe que essa mensagem é muito reconfortante para aqueles que temem ficarem órfãos após a partida do Divaldo, mas a providência não há de nos abandonar, né? Que tem grandes nomes também aí esperando o seu momento. Com certeza, com certeza. Isso, eu diria, o, o discípulo, a diferença do aprendiz, o aprendiz ouve o mestre e fica, o discípulo ouve o mestre e segue. Então, o que nós temos que fazer? Seguir. Não fique esperando, Jesus vai voltar. Tá, e daí? Enquanto ele não volta, vamos cumprir o que ele nos ensinou. Então, claro que Divaldo vai concluir seu mestrado, seu trabalho, e vai ter que passar para outra dimensão. Mas nós temos, desde já, seguir o exemplo dele. Olha a Mansão do Caminhão, são mais de 70 anos de trabalho social. Impressionante. É emocionante você chegar lá na Mansão do Caminhão. É uma escola, não é só o centro espírita, não. Ali tem uma escola de formação profissional, uma maternidade. Então, ali dentro é um centro de pesquisa. Então, isso é importante a gente, na medida do possível, das nossas possibilidades, seguir o exemplo de Divaldo desde já. Não espera que ele desencarne para dizer, depois que ele desencarnar, vamos seguir os passos dele, o roteiro que ele seguiu. Não, eu diria que a todos os instantes, onde quer que estejamos, no trabalho, não é só no centro espírita, não. Ser espírita no centro espírita é fácil. Alguém já disse que ser monge no Tibete é muito fácil, difícil. Acho que foi André Luiz que disse isso. O difícil é ser monge aqui. Então, dentro de casa, no trabalho, né? Então, desde já, vamos praticar o exemplo do Divaldo, do desapego, a dedicação. O homem que mais viajou nos últimos, diríamos, 50 anos, ele só perde para os tripulantes de empresa aérea. Ele só perde tripulante. Foi um grande missionário, né? Viajar mais de 200 dias por ano. Então, é fora de série. E com 96 anos, lúcido, né? É claro, o corpo já debilitado de acordo com a idade, mas a cabeça, assim... E o bom humor. E o bom humor, a alegria, né? Você sabe que eu comentei, Reginaldo, com a última pessoa que eu entrevistei aqui foi o professor José Pio Martins, e a gente estava conversando sobre o livro de Chico Xavier, de Emmanuel, há 2000 anos, e Paulo Estevão. E sobre a questão do fenômeno mediúnico, que quem não acredita na mediunidade de Chico Xavier deve, no mínimo, admitir que ele era um gênio da literatura, porque a riqueza literária dessas duas obras, de conhecimento histórico, dos costumes da época, da vegetação, de detalhes ali que são... Para uma pessoa naquela época escrever isso lá no interior de Minas Gerais é impressionante, né? Eu acho que para o mais cético ele acaba balançando diante de uma obra dessa em relação à mediunidade. Verdade. Fatos históricos. Eu tenho as obras do Emmanuel, essas obras históricas. É incrível para você se situar na realidade, porque os manuais de história que nos legaram nem sempre retratam a realidade. Então, Emmanuel está nos mostrando ali. E no outro aspecto científico, tem pontos apresentados por André Luiz, em Evolução dos Mundos, que a ciência está comprovando agora, 50 anos depois de publicado o livro, aproximadamente, ou talvez mais, a ciência está comprovando aquilo que está sendo mostrado lá pelos espíritos. Então, de onde o Chico foi buscar esse conhecimento? Quer dizer, não, ele copia de alguém o pensamento telepático, ele copia. Mas aí já está acreditando em telepatia, que é uma coisa que não é aceita pela ciência também, né? Mas então que ele recebia não de encarnados, mas sim da espiritualidade dos benfeitores. Não, é impressionante. Eu confesso que eu só consegui ler esses 2 livros por causa do Kindle. Eu tenho o Kindle e ali você tem uma palavra, você deixa o dedinho apertado ali, ele já traz o significado da palavra, porque é um vocabulário riquíssimo. E, por exemplo, objeto utilizado por romanos naquela época para arar a terra ou de tortura. São detalhes tão... profundos assim que é... E se você quer entender a lei de causa e efeito, chamada lei do retorno, você lendo a obra de Emmanuel, você vai perceber ali mostrando a lei do retorno. Aquilo que Jesus ensinava, da semeadura e da colheita. Semeadura é livre, a colheita será obrigatória. Então, a literatura espírita vem detalhar os ensinamentos de Jesus. E Emmanuel, nesse ponto, ele é criterioso e com conhecimento de causa, porque ele foi, né? Foi senador romano, ele conhece o que ele está falando daquilo que ele viveu. Reginaldo, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa entrevista, que está muito gostoso o papo, e eu não podia deixar de fazer um tour aqui por algumas fotos da sua viagem, uma delas, né, a Paris. Essa aqui, Rua Santane. Que rua é essa? Exatamente onde tem
a Galeria Santana, chamada Passagem Santana, e ficava o escritório, a editora e a residência de Kardec. E tem uma história curiosa, né? Você conseguiu entrar no apartamento onde Kardec... Foi ali que ele, digamos, editou o Livro dos Espíritos, que ele fez todo esse trabalho, ou foi posterior que ele morou ali? Já mais pro final? Foi posterior, porque o Livro dos Espíritos foi em 57, e aí foi no ano 60, a partir de 1860, que ele passou a morar na Passagem Santana. Até o final da vida, né? Exatamente. E como é que foi essa história? Como é que porque a gente consegue ir até lá no endereço e olhar a fachada do prédio, mas como é que você teve acesso ao apartamento? Desde a primeira vez que eu cheguei a Paris, fazendo esse trabalho de pesquisa, a minha curiosidade era ter acesso ao apartamento de Kardec. Eu já tinha o endereço, que era no primeiro andar dessa galeria, a parte de fundos, não é na frente, ele não tem janela para frente. Eu vou me hospedar no hotel, e aí talvez essa dependência seja do hotel, eu imaginava. Mas sempre que eu tentava reservar nesse hotel, Borderline, estava lotado. Um hotel muito procurado, porque ele fica no centro de Paris, ali entre o Louvre e a Ópera, muito procurado. E aí eu descobri, através de uma amiga em Curitiba, que tinha uma pessoa de Curitiba que estava residindo no apartamento que fora de Kardec. Aí me passou o contato, liguei para ela, agendei, ela disse, não, pode vir, estamos aqui. E eu, essa menina aqui? Exatamente, a Luciana, hoje ela está de volta a Curitiba, ela não está mais lá. Então nós tomamos café no apartamento, aí as dependências, essas fotos aí. Ou seja, Kardec passou seus últimos momentos aqui nesse apartamento. Exatamente. 8 anos ele viveu aí, e aí onde ele faleceu. Tá? Então, e que curiosidade você encontrar uma curitibana para te abrir as portas do apartamento de Allan Kardec, né? Um ano depois ela resolveu sair de Paris e voltar a Curitiba. Então a missão dela era revelar a minha foto realmente para conhecer. Volta só um instantinho, olha. Aí, o prédio está preservado, é um prédio histórico, não pode fazer mudança, naturalmente, que o governo francês não permite, mas é muito interessante. Uma energia para visitar lá é uma emoção muito forte. Imagino. A gente saber que ali viveu o codificador da doutrina espírita. Eu me senti privilegiado. Essa coincidência, eu digo que são os amigos espirituais, os mentores que articulam. Eu cheguei a pousar no hotel depois. Nessa viagem eu pousei em conseguir vaga no hotel, que fica do lado. O Hotel Borderline está do lado da galeria, você vê a foto ali. Mas não foi necessário, porque eu já estava realizado o sonho da visita a essas dependências aí. E tem o cemitério Père Lachaise também. Eu tenho outra curiosidade. Vamos em frente aí para eu te mostrar. Aqui, a praia que você mencionou que ele ficou, né? Na Normandia. Na Normandia. Aqui, aí, ó, pronto. Esse cemitério, o último endereço, olha, volta aqui só um instantinho. Essa rua aí, você lê a história que o Kardec teve aquele infarto, né? Fulminante, quando ele estava embalando os livros para mudar de endereço. Ele ia para esse endereço aí. E ele não conseguiu inaugurar. Já tinha preparado material, já estava a revista, já ia sair com um novo endereço, tá? Pode passar. Rua Lille, número 7, que fica atrás do Museu Pompidou. Pompidou não, é um museu... Fica mais do Sena, que é uma extensão. Então, D'Orsay, Museu D'Orsay. É um prédio de alto padrão, ele tinha sempre bom gosto. Esse prédio aí, onde ia funcionar a gráfica, e passou a partir dali a Sociedade Espírita de Paris, nos anos seguintes, da morte dele, continuou nesse endereço aí. Você vai encontrá-lo ali. E hoje seu túmulo está lá no cemitério Père Lachaise, em Paris. Père Lachaise, o túmulo está lá, e um fato curioso. Todas as vezes que eu chegava no cemitério, observava o movimento de pessoas, turistas, brasileiros, argentinos e outros países. E eu achava surpreendente, o Raul já tinha falado, o Divaldo já tinha contado também, que não tinha flores murchas. Tinha sempre flores frescas, não tem flores de plástico. Só tem flores frescas, e aí eu fiquei intrigado. Eu sempre voltava lá e observava. Um dia, quando eu estou chegando ali no Père Lachaise, no túmulo, 2 senhorias estavam saindo. E elas que cuidavam como voluntárias,
Eu imaginei assim, deve ter uma floricultura incumbida de fazer essa mudança das flores murchas, porque além de não só terem flores vivas, não tem flores de plástico, como é comum e vem em túmulos, né? E elas estão sempre fresquinhas. Então essas duas senhoras idosas, voluntárias, estavam saindo, levando as flores, né? Os vasos, que trouxeram novos vasos ali. Então eu achei isso outro privilégio, porque eu já estava assim, cara, não dá para escrever uma tese, uma dissertação de mestrado. Por que esse túmulo continua florido e flores frescas e não tem flores murchas? E aí aconteceu naturalmente isso. E você sabe que eu nunca tinha reparado, mas toda foto que eu vi, eu já tive o privilégio de estar lá também, sempre florido mesmo o túmulo de Allan Kardec com flores vivas, assim, né? Sempre Olha, bonito. Pode ver que as fotos são de datas diferentes. Volta anterior, olha só, as flores não são as mesmas. Pode ver. É verdade. E pra gente concluir, eu acho que a gente pode falar uma mensagem que você gostaria de deixar sobre essa frase que está no túmulo dele, porque tantas foram as frases marcantes, né? Fora da caridade não há salvação e outras máximas do espiritismo, mas ele escolheu uma frase bem específica. Eu não sei se foi ele que escolheu, se tem alguma história em relação a isso. Olha, quando eu morrer eu quero que essa frase esteja, ou se alguém escolheu por ele, a esposa. Mas eu queria que você falasse a frase para as pessoas conhecerem e comentasse como mensagem final aqui do nosso papo. A frase atribui-se aos espíritas, outros atribuem a Camille Flammarion, que foi quem fez o discurso no túmulo, que chamou Kardec do bom senso encarnado, né? Viver, morrer, renascer, evoluir sempre, né? Mais ou menos esses termos. Eu diria que não basta viver, você tem que viver, aprender e colocar na prática o que você aprendeu, porque tem gente que fica acumulando conhecimento e não sai da teoria. Uhum. É muito comum encontrar pessoas que dizem assim, eu já li todas as obras de André Luiz, e daí? O que você fez? Na prática, o que você levou de conforto para alguém? Você foi visitar um hospital, uma creche, um orfanato, um abrigo de idosos, levando uma mensagem de esperança? Não, mas eu não tenho tempo, porque eu estou lendo mais uma vez tal livro, tal obra. Então, o importante de você viver, aprender e compartilhar. Uhum. Compartilhar esse conhecimento. Porque o conhecimento ele é perecível, ele envelhece. Se você não atualizar, ele daqui a pouco não vale mais para nada. Então nós precisamos dar continuidade ao trabalho de Kardec, viver, renascer, porque a vida aqui na Terra, aqui é como se você estivesse numa escola, nós estamos num curso. Terminou o curso, volta para casa, férias, intervalo, entre uma encarnação e outra, retorna. Evoluir sempre é a proposta, não significa que todos evoluam. E nós sabemos que tem muita gente se comprometendo, voltando para casa numa situação comprometida, muito pior do que chegou. Então, nós precisamos ter esse compromisso, não é de converter as pessoas, mas esclarecer, olha, qual o objetivo de nós estarmos aqui. Existem várias escolas, a doutrina espírita é uma delas, a filosofia espírita é uma das escolas, mas não é o único caminho. O conhecimento alguém já definiu, que é como um farol que nos mostra os perigos, nos mostra o caminho a seguir, mas não nos faz caminhar, não nos faz navegar. Então nós temos essa liberdade de escolha da caminhada, e a doutrina espírita é nos mostrando qual é meu objetivo aqui, o motivo de eu estar aqui com determinadas pessoas, qual é o meu compromisso na família, e na comunidade onde eu estou inserido, nesse estado, nesse município, nesse país. Então, fazendo o melhor. Eu não tenho a solução para todos os problemas, eu diria assim, mas a doutrina espírita nos conscientiza de que onde quer que estejamos, procuremos fazer o melhor. Amando, tolerando, compartilhando, como Jesus fez naquele exemplo da distribuição dos pães. A multiplicação e distribuição. Então, a partir do pão do conhecimento, que nós estamos sendo privilegiados pelos benfeitores, de ter acesso a essa informação, e também
a oportunidade de servir. Aí eu volto para... Como o lema concluindo que o lema da doutrina é fora da caridade não há salvação, mas não a salvação no sentido tradicional religioso, mas a salvação como evolução. Assim, sem caridade não há evolução. E aí, quando Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus, e os espíritos respondem para ele: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. A gente tem que compreender que o outro ainda é imperfeito. É como criança. É como a mãe vê o filho. A mãe compreende o filho, aceita as travessuras do filho, que para ela ele ainda é criança, independente da idade. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então, esse trio aí faz parte do... Porque todo mundo pensa em caridade. Vocês acham que podem ser salvos pela caridade? Não é esmola. A esmola material, a cesta básica, a roupa usada, ajuda, é a parte material, mas o mais difícil de executar é a parte moral. E é pelo exemplo, também não basta que tá aqui o dinheiro, vá lá e compre, como a senhora foi visitar o Divaldo, disse: Divaldo, depois de muito tempo, ela foi visitar a Mansão do Caminho, tá aqui o dinheiro para você comprar o pão para seus pobres. Ela disse: não, compre a senhora e leve e distribua a senhora. Então nós temos esse dever de dar um pouco do nosso tempo, do nosso conhecimento, do nosso ser, do nosso saber, para amenizar o sofrimento, a angústia, a ansiedade dos aflitos. Perfeito, viu, Reginaldo? Santiago falava, né? A fé sem obras é morta. Então não adianta realmente ficar só com o conhecimento se você não coloca em prática a doutrina do nosso Mestre Jesus. Quem mais for dado, mais será cobrado, né? Eu fico todos os dias, acordo cedo, como hoje acordei às 5 horas, eu não posso ficar na cama, eu tenho que levantar, tenho que estudar, tenho que ler, para me inspirar. Uhum. E eu leio o Minuto, eu recomendo a leitura uma página diária que seja do Minuto de Sabedoria e do Fonte Viva. Você abriu o acaso, aquilo ali lhe traz uma inspiração. Você diz, coincidência? Não pode ser, porque a mesma coisa, eu chego na minha estante, olho assim, e um dos livros me chama a atenção. Eu puxo ele e ali é a minha leitura diária. Eu faço a leitura em torno de 2 horas por dia. Então, eu recomendaria essa renovação do conhecimento, do saber, e não ficar parado. Tem uma ONG onde eu faço o meu trabalho social, socioeducacional ambiental, já há 16 anos, para não ficar parado. Eu estou aposentado, posso ficar agora no bem bom, na zona de conforto. Eu acho que, como diz na religião, isso seria um pecado. Então, é importante que a gente esteja predisposto para que os benfeitores possam agir através de nós, né? Agir, exatamente. Muito obrigado, viu, Reginaldo, por essa linda entrevista, por esse depoimento. Parabéns por esse trabalho riquíssimo que você vem fazendo em relação a Kardec. Fica a sugestão que você um dia reflita sobre você ter a sua própria obra da biografia, que eu acho que seria uma obra muito rica, e imagino que as pessoas também pensem isso, tamanho é o seu conhecimento de detalhes ali. E muito obrigado. E a você que nos acompanhou mais uma vez também, agradeço a sua audiência, o seu carinho. Peço gentilmente que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém especial, ajude esse trabalho que vem sendo realizado pela Rádio Espírita do Paraná a atingir mais pessoas, para que a gente possa divulgar a doutrina espírita, e não só a doutrina espírita, mas a mensagem de amor e de caridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Paulo Machado, muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos. E obrigado pelo privilégio, Paulo, de estar com você e compartilhando esse momento tão importante. Valeu.